Olá pessoal, estamos de volta então ao segundo vídeo falando sobre Google Sala de Aula e agora nós vamos aprender a criar a nossa primeira sala de aula. Então vamos clicar aqui em mais e nós vamos na opção Criar Turma. Clicando em Criar Turma, vai abrir para a gente essa janela. Nessa janela nós temos um campo que é chamado de obrigatório, que é o nome da nossa turma. Bom, no modelo que a CEMED tem usado devido à pandemia, a gente tem criado salas com o nome da turma, né, do ano de aprendizagem, e dentro dessa turma nós temos colocado as disciplinas. Bom, mas o Google Sala de Aula ele pode ser utilizado para várias outras coisas. Por exemplo, você pode utilizar o Google Sala de Aula para desenvolver projetos de pesquisa com seus alunos, projeto de pesquisa com os professores, projeto de pesquisa com parceiros de outras escolas. Você pode usar o Google Sala de Aula para desenvolver um projeto trimestral, semestral, anual, para desenvolver um projeto em comum da escola, por exemplo, se você vai trabalhar sobre meio ambiente, trabalhar sobre questões ambientais, se você vai trabalhar sobre alguma coisa relacionada à geografia do entorno da escola, não sei. Pode ser algum projeto que vocês estejam engajados e que ele aí demanda reunir os alunos ou reunir o grupo de trabalho dentro de um espaço colaborativo, então você pode utilizar o Google Sala de Aula muito bem para essa demanda. E aí o nome da turma vai ter a relevância de acordo com o seu projeto, de acordo com o que você precisa utilizar. Nós vimos aí que durante a pandemia, o Google Sala de Aula foi a principal ferramenta utilizada praticamente em todo o mundo. Então, muitas adaptações foram feitas de lá para cá e creio que muitas adaptações ainda serão feitas para tornar a ferramenta ainda mais envolvente e atrativa para ser usado como uma ajuda para a sua sala de aula presencial. Okay? E o Google Sala de Aula foi iniciado lá quando da sua criação para essa finalidade mesmo, ser como se fosse um livro ou um espaço digital extra, onde eu posso linkar vídeos, linkar arquivos, colaborar com o meu conhecimento e com o conhecimento dos demais, proporcionar para os alunos que eles possam ter uma interação com o professor e o professor com os alunos e entre alunos também, porque a gente pode fazer comentários e tirar dúvidas. Então o Google Sala de Aula foi muito utilizado e está sendo muito utilizado por várias instituições. Tem outras ferramentas mais poderosas? Sim, nós temos aí a plataforma Moodle, a plataforma Canvas e tantas outras aí que são para EAD propriamente dito. Nós sabemos que no modelo da CEMED a gente não está trabalhando com EAD, estamos trabalhando com ensino remoto. E aí, o Google Sala de Aula, o Google Classroom, ele vai ajudar muito para facilitar essa comunicação entre professor e alunos, alunos e professor, alunos e alunos. Muito bom. Tem como replicar isso de outra maneira? Tem. A facilidade é que já está pronto essa forma de colaborar arquivos, construir materiais dentro de um ambiente pensado para isso. Então, o Google Sala de Aula vem a acalhar bastante e facilita bastante a vida do professor e da instituição na utilização de um recurso que reúna tudo isso. Distribuição de material, possibilidade de ministração de aula através de vídeo, possibilidade de linkar áudio, possibilidade de fazer comunicação entre as partes. Isso é muito bom. Quais são os problemas? A gente não tem relatórios. Então, isso é uma falha. Não sei se é uma falha ou é algo que não foi pensado para o Google Sala de Aula. Mas os relatórios, às vezes, fazem falta. Então, o Google Sala de Aula não emite relatórios. A gente tem que buscar outras formas de construir relatórios baseado no nosso desenvolvimento do dia a dia. Mas ele ajuda muito em juntar alunos, juntar informações, criar temas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um nome para a nossa turma. Por exemplo, se fosse baseado no ano curricular, eu poderia colocar, por exemplo, aqui quarto ano. Então, o nome da minha turma é quarto ano.
E aqui embaixo nós temos sessão, assunto e sala. Não é obrigatório. Mas para facilitar, a gente pode colocar assim o que seria a nossa sessão, o que seria o nosso assunto e qual que seria a sala. Por exemplo, aqui em sessão, eu poderia colocar, por exemplo, que é turno da manhã. Poderia ser um tipo de sessão. Ou qualquer outro tipo de sessão que você imaginar, né? Depende aí do que você precisa e de qual tema que é. Aqui em assunto, como eu estou tratando aí da turma toda do quarto ano, eu poderia chamar de geral. Mas olha só, quando eu só começo a digitar, tem os assuntos mais comuns, né? Que seria os currículos, né? Não é o nosso caso aqui, porque normalmente as pessoas utilizam o Google Sala de Aula como uma disciplina, né? A sua sala, replicar a sua sala. Então eu poderia lá, no nome geral, ser matemática e dentro de matemática trabalhar um desses conceitos aqui, né? Poderia ser um exemplo. Mas se não existe, não tem problema. Você pode colocar o seu assunto. E aqui eu poderia colocar qual é a turma. Quarto ano A, por exemplo. Eu posso colocar essas atribuições aqui para facilitar o entendimento de qual turma é. Depois de escolhido aí o nome, a seção, assunto e sala, eu clico no botão criar e o Google vai criar para mim a minha nova sala de aula, tá? Dentro do Google Sala de Aula. Uma vez criado, então, olha que interessante, ele já criou para mim a sala e já abriu a sala para mim. Então, essa é a interface do Google Sala de Aula, de uma sala de aula, né, depois de criado. Aqui tem para a gente um primeiro aviso, né, dizendo que nesse campo é que a gente cria avisos. Se eu quiser fazer um tour rápido aqui pelo que eu tenho, é só clicar em próximo. Ele mostra que aqui a gente reutiliza algum aviso que a gente já usou e ok, ele só deu essas duas informações. Que aqui é onde eu escrevo aviso, aqui é onde eu reutilizo algum aviso que eu já fiz. Vocês vão entender daqui a pouco como isso tudo funciona. Vamos conhecer então a interface aqui da nossa sala de aula, tá? Esse campo que está azul aqui, esse banner azul, é de fato o banner da nossa sala, mas de uma seção específica, a seção chamada mural. Esse primeiro item aqui em cima. Então nós estamos no mural da nossa sala. Em mural é que a gente vai ver esse banner e o que nós temos na seção mural, né? Aqui na aba mural. Nós temos então o banner propriamente dito, com os dados que a gente colocou, quarto ano, turma da manhã. Aqui a gente tem código da turma. Esse código é o código que o aluno pode utilizar para entrar como aluno na sala. Se eu quiser mostrar esse código grandão, suponhamos que eu estivesse lá na sala de aula presencial, tivesse um data show ou uma televisão e eu quisesse mostrar para os alunos, olha, vocês vão participar da turma desse projeto ou dessa turma. Eu poderia projetar aqui, mostrar grandão, os alunos digitarem lá na entrada de alunos, ou eu poderia também copiar isso e mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail ou qualquer outro comunicador para que eles, clicando nesse código dentro de sala de aula, né, inserindo esse código dentro da sala de aula, se tornassem alunos dessa turma. Esse tipo de entrada aqui, ele é interessante do ponto de vista que eu não preciso cadastrar aluno por aluno. Interessante por isso, eu não preciso anotar o nome, nem o e-mail para poder cadastrar esse aluno. O ruim é que esse código, qualquer aluno que pegar esse código e passar para o coleguinha, automaticamente um coleguinha que não seja da sua turma vai entrar para a sua sala e depois você vai ter que filtrar, excluir, e pode dar um certo transtorno aí para você nesse sentido. Mas é uma excelente opção caso você não tenha aí os dados completos aí do seu aluno. Então a gente pode clicar aqui grandão e verificar isso, tá bom? Você pode colocar em tela cheia também, olha só que legal. Colocou em tela cheia, eles podem visualizar isso e digitar. Acabou de mostrar, é só fechar. Bom, nós temos também aqui o link para o Google Meet. O Google Meet, nós não vamos falar dele no nosso curso, mas o Google Meet é o dispositivo aí, né, a aplicação da Google para videoconferência.
ele se popularizou muito agora no período da pandemia, mas antigamente a gente não tinha ele disponível no Google Sala de Aula. Devido a essa necessidade de aulas remotas, ele foi muito popularizado, tem sido melhorado e a cada dia eles têm implementado mais coisa. No nosso plano de Google for Education, que agora é Google Workstation ou Workspace for Education, nós temos então um tempo maior para a utilização do Google Meet, tá? Então a gente não precisa ficar 60 minutos, porque o Google Meet agora ele passou para 60 minutos para a conta gratuita, mas para a conta Education, nós temos aí um tempo maior, muito maior, para ministrar a nossa aula. Então não preciso ficar limitado a essa 1 hora aí que a conta gratuita tem. Nós não recomendamos o uso do Google Meet por enquanto, devido à questão de que nem todo aluno tem banda larga e aqueles que têm muitas vezes têm no celular e tem um plano aí de dados muito restrito. E a gente sabe que streaming de vídeo consome muitos dados, né? Então a gente tem que pensar bem se vale a pena e a preparação também para essas aulas remotas utilizando o Google Meet, ela demanda um planejamento extra também. Então, para o nosso modelo de ensino remoto, a gente tem utilizado apenas a postagem de vídeos quando necessário, vídeos já gravados no YouTube ou replicados que a gente já estudou, já viu aquele vídeo, viu que dá certo para o nosso conteúdo. Aqui embaixo a gente tem essa setinha, toda vez que tem uma setinha significa que eu posso abrir para mais coisas, e ele simplesmente abre para a gente qual é o assunto que a gente colocou e o nome que a gente deu para a sala. Então, se você tiver várias salas chamadas de quarto ano, você pode ver os pormenores clicando nessa setinha. Do lado direito aqui do banner, eu tenho a possibilidade de selecionar um outro tema ou fazer um upload de um tema que eu tenha criado para deixar essa sala com maior identidade visual para mim, né? Essa possibilidade existe. Então, eu vou aqui, por exemplo, em selecionar tema só para a gente conhecer. Então, dentro de selecionar tema, eu tenho a aba geral, que tem esses temas. Tenho português e história, matemática e ciências, artes, esportes e tem outro. Você vai escolher qual que se adequa melhor ao seu projeto. Se nenhum desses se adequar, você pode criar o seu próprio e subir. Eu vou clicar nesse e selecionar só para verificar que muda. Mudou então, né? Deixa eu mudar para uma outra cor para vocês verem radicalmente a mudança. Muito bem, mudou o tema, né? Até a configuração de algumas cores também. Mas se eu não quiser, eu posso subir. Então, fazer upload de uma foto. Você vai clicar em selecionar uma foto do computador, ou arrastar uma foto para cá, ou um banner que você já criou, e a sua sala vai trazer uma maior identidade. Só para exemplificar, eu vou clicar aqui, vou escolher uma imagem qualquer que eu tiver dentro do meu computador, só para vocês entenderem, tá? Vou pegar essa daqui, clicar em abrir. Carregou, esse é o tamanho do banner, né, que eu posso configurar, ele vai ter esse formato. Então, se não cabe tudo, é melhor você pensar. Se tem letras, igual o meu caso aqui, é bom você pensar em escolher uma outra, ou editar uma que caiba nesse formato retangular, tá? Então, aqui o meu, por exemplo, não cabe, vai ficar ruim, né? Então, eu preciso, de repente, trocar. Vou cancelar aqui, vou fazer uma outra que caiba, que traga maior identidade para mim, que caiba dentro ali do meu projeto de banner, tá? Aquele projeto é sempre retangular, tá? Não tem outra opção aí para eu colocar maior ou menor, é sempre retangular. Deixa eu pegar um que eu já tinha, que é um paramuda, eu vou pegar só esse aqui. Não tem texto, essa que eu estou trazendo. Ah, tá. A foto enviada é muito pequena, precisa de ter uma largura em pixels necessária. Deixa eu escolher outra. Escolher uma maior, até com a pixelagem maior. Vou pegar essa daqui, abrir.
Muito bem, olha aí, eu tenho uma paisagem agora, e suponhamos que eu queira essa foto aqui. Lembrando que a gente vai escolher algo que tenha relação, né? Eu estou fazendo aleatoriamente aqui só para vocês verem. Acabei de circular a seção que vai aparecer, é só selecionar tema, e aí vai mudar aqui o tema de fundo da minha sala de aula. Então você pode criar também aí utilizando o Canva, você pode criar utilizando aí o PowerPoint, o Google Slides, depois salvar essa imagem com texto e deixar aí dentro da sua sala de aula para dar uma personalizada, ok? Então aqui o banner é o que eu tenho. O que mais que eu tenho em mural? Do lado esquerdo eu tenho essa coluna que se chama Próximas Atividades. Essas atividades só vão existir aqui para mim quando eu criar atividades na aba Atividade. Enquanto eu não fizer isso, não vai aparecer nada, que é o nosso caso aqui. Na próxima coluna, eu tenho aqui uma seção chamada Escreva um aviso, né? É onde eu vou escrever os meus avisos para a minha turma. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Ele até colocou, quando eu cliquei, olha, postar agora ou programar uma postagem. Vou mostrar como funciona isso, tá? Ele vai abrir então aqui para mim, para eu selecionar em qual turma que eu vou postar essa mensagem, e eu posso postar em mais de uma turma se eu quiser, e para quais alunos que eu vou postar. No meu caso, eu só tenho essa turma e não tenho aluno nenhum, mas eu já posso deixar uma mensagem caso eu queira. Então, boas-vindas, boas-vindas ao curso ao quarto ano, né? Para ficar melhor. Só para exemplo, tá, pessoal? Ao quarto ano. Então, aqui nas boas-vindas, por exemplo, eu poderia colocar aqui a ementa do curso, ou o que vai ter nesse curso. Então, tópico 1, sei lá. Você pode colocar aqui várias coisas, tópico 2, e assim sucessivamente. Existem algumas possibilidades aqui de formatação, né? Por exemplo, eu tenho negrito, itálico, sublinhado, eu tenho aqui marcadores, eu também posso retirar a formatação, caso eu tenha trazido esse texto de algum outro lugar da internet, né? Então, mas eu vou fazer uma formatação mais simples aqui agora, então vou clicar aqui, ó, boas-vindas quarto ano, vou colocar em negrito. Vou pegar aqui tópico 1, vou colocar itálico. Vou pegar tópico 2, colocar sublinhado só para a gente ver, e vou pegar esses dois tópicos e vou criar marcador. Então, existem essas possibilidades aqui de formatação, e somente essas, mais nenhuma com relação ao texto que eu estou colocando aqui nos meus comentários, tá? A partir daí, eu posso fazer outras coisas. Se eu quiser adicionar, toda vez que tem esse clipe, significa que eu posso adicionar recursos. Então, clicando aqui, quais recursos que eu posso adicionar? Posso trazer algum arquivo ou uma pasta diretamente do meu Google Drive. Eu posso também colocar um link para alguma página, para uma imagem, para um vídeo que não seja do YouTube. Por exemplo, eu tenho um vídeo lá no Vimeo. Eu posso colocar o link a partir daqui. Eu posso também anexar um arquivo do meu computador, ou seja, trazer algo que está no meu computador e colocar nesta mensagem, ou eu posso também colocar um link, uma incorporação de um vídeo do YouTube dentro desta postagem também. No meu caso aqui eu não vou fazer nenhuma, vai ser só textual. E aí eu tenho aqui duas opções. Eu posso postar agora imediatamente no meu mural de recados essa informação que eu coloquei, ou toda vez que tem uma setinha, eu tenho mais coisas, eu posso clicar nessa setinha e eu posso postar, ou eu posso programar essa postagem. Por exemplo, eu não quero que essa mensagem apareça agora para os meus alunos. Então, eu clico em programar, e aí eu posso escolher aqui qual data que eu vou querer que essa mensagem apareça. Verifica aqui que quando eu coloco em programar, ele já coloca um dia posterior, tá? Mostrando aqui, está negrito aqui para mim que eu estou no dia 3, mas a partir do dia 4 que ele vai postar. Eu posso escolher qualquer data aqui, programar essa postagem para ela iniciar automaticamente naquela data. Por exemplo, eu quero que seja amanhã. Aí eu posso colocar que horário que eu vou ter essa mensagem publicada. Se eu não quero, ir clicando em programar, ele vai programar para postar naquela data. Se eu não quero nada disso, é só cancelar. No meu caso aqui, tem outro detalhe antes de eu falar o que eu ia fazer. Eu posso também salvar como rascunho. Para que serve esse salvar como rascunho?
se eu não sei ainda qual data que eu vou programar e não vou postar agora, eu posso salvar as várias comunicações, os vários assuntos, lembretes, tópicos e tudo mais que eu quero postar ao longo da minha sala de aula e depois só vir aqui em rascunho e ir postando. Então, eu posso fazer isso, né? E é um planejamento interessante. Às vezes eu tenho aí já todo o assunto que eu quero comunicar para os meus alunos ou para as pessoas que estão comigo na sala de aula, mas eu não quero ficar esperando amanhã para fazer isso. Então eu já programei toda a minha aula do trimestre, do semestre, então eu já posso deixar todas as comunicações principais prontas e depois só ir postando. Então eu vou salvando como rascunho, tá? Isso também é possível. No meu caso aqui eu vou postar diretamente, então eu clico em postar. Ele começa a processar e aparece então essa postagem aqui. Verifique, olha aqui, até aparece para a gente, né? Postagem foi criada. Verifica que aqui embaixo, ó, aparece agora a minha primeira postagem. Existem algumas coisas que eu posso fazer com essa postagem. Uma delas é eu posso comentar na minha própria postagem. Se eu tivesse outros professores e alunos, eles também poderiam comentar na minha postagem. E para fazer isso é muito simples. É só clicar, escrever o que você precisa. Vou colocar só um oi. E você vai clicar aqui na setinha para postar nesta postagem. Então, ele até mostra para a gente, olha, agora eu tenho um comentário para essa postagem, né? Um comentário da turma. Então, é muito simples, né? Então, esse tipo de comunicação que é o nosso ganho dentro ao utilizar o Google Sala de Aula, né? Diferente do e-mail, que eu tenho que ficar abrindo e-mail, respondendo, abrindo e-mail, respondendo. Aqui já está a comunicação toda no nosso mural. Então, os alunos podem escrever, tirar suas dúvidas, perguntar, criar novos tópicos. Eu também posso configurar, né, se o aluno vai ter a permissão ou não de também postar aqui mensagens dentro do meu mural. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa configuração daqui a pouco. Tudo isso é possível. Então aqui, pessoal, o que mais que eu posso fazer a partir do momento que essa postagem foi colocada? Ficou assim, pronto, acabou? Não, aqui, ó, como eu disse, sempre que tiver 3 pontinhos ou 3 barrinhas, eu tenho um menu. Então, para essa postagem, eu tenho um menu. Clicou no menu, eu posso editar o texto dessa postagem, eu posso excluir ou posso copiar esse link para colocar dentro de um documento, por exemplo. Sei lá, de repente eu distribuí um documento online para os meus alunos e quero que eles sejam trazidos para essa postagem a partir daquele documento. Eu copio esse link, coloco lá dentro, e se é um meu aluno dessa sala, ele vai ser trazido para essa postagem. Um exemplo de utilização. Suponhamos que eu dei uma tarefa para os alunos e expliquei através de uma postagem como fazer aquela tarefa. Eu posso colocar esse link e o aluno vai ser trazido aqui dentro para ler de novo as instruções de como fazer aquela tarefa. Então, são várias possibilidades. Se eu quiser editar, é só clicar em editar. Se eu errei o português, se eu não quero mais aquele texto daquela maneira, é só editar e salvar de novo e vai ser alterado para todos os alunos, tá? Aí a postagem editada corretamente. Se eu entender que essa postagem estava equivocada, estava errada, é só vir em menu e excluir essa postagem. Eu vou excluir para vocês verem. Clicou em excluir, está excluindo, pronto, olha, eu não tenho mais aquela comunicação dentro da minha sala. Se eu quiser colocar outra de novo, é o mesmo processo. Olá, primeira postagem. Pronto, clicou em postar, vai aparecer. Simples, não é? Bem simples fazer então essa comunicação dentro do Google Sala de Aula, tá bom? Então, dentro da interface do mural, o que a gente tem é isso. Bom, vamos lá. Eu tenho também a aba chamada de atividades. Vou pular ela por enquanto e vou direto para a aba pessoas, para a gente conhecer ela antes. Dentro da aba pessoas, eu só tenho 2 grupos, ou professor ou alunos. Esse nome que aparece é o proprietário da sala. Ele é o dono da sala, ele que criou, então ele é o dono. Mas eu posso incluir aqui, convidar professores para participar comigo dessa sala. Então eu venho nesse bonequinho com mais, eu clico, e aí eu vou digitar o endereço de e-mail dessa pessoa. Por exemplo, se eu colocar aqui Daniela Azevedo, que trabalha aqui com a gente. Cliquei, selecionei.
A partir do momento que eu clicar aqui em convidar, a Daniela vai ser convidada para ser professora. Detalhe, eu não consigo colocar arbitrariamente uma pessoa para ser professor. Eu posso convidá-la, ela vai receber esse e-mail, ou vai abrir o Google Sala de Aula dela e vai ver que tem uma chamada para ela de convite, e aí ela vai aceitar ou não ser professor auxiliar dessa turma. Quando eu clicar em convidar, nota que ela aparece aqui ainda sem cor, né? Tá bem aqui cinza, para poder mostrar que ela foi convidada. Quando ela aceitar, ela vai ficar coloridinha e habilitada aqui para mim. Se por acaso, no meio desse processo, eu entender que não quero mais a Daniela participando da sala, eu posso clicar aqui e remover a Daniela. Ou eu também posso enviar um e-mail para a Daniela, lembrando, olha, eu te mandei uma notificação, verifica na sua caixa de spam, você está sendo convidada para ser professor auxiliar da minha turma. Depois que ela aceitar, aqui também vai aparecer a possibilidade de eu tornar a Daniela proprietária dessa sala, caso eu queira. Quando eu faço isso, eu deixo de ser o proprietário e a Daniela passa a ser proprietária. Isso é uma prática, às vezes, comum também, né? Uma secretária vai criando as salas, depois ela vai distribuindo as salas aí para os proprietários, para os professores aí de referência. A gente vê isso muito em faculdade. A equipe de TI cria todas as salas, depois ela vai passando para os professores as salas que lhes são próprias, né? Aqui embaixo eu tenho a seção alunos. A seção alunos eu tenho algumas formas de fazer esse convite. Eu posso clicar aqui no bonequinho com mais. Clicando no bonequinho com mais, eu tenho duas opções. Eu posso copiar esse link e assim como lá o código que eu mostrei, eu posso enviar esse link por WhatsApp, por e-mail. Clicando em cima desse link, o aluno já está sendo convidado automaticamente para ser aluno. Cuidado, né, porque esse link passado para outros alunos, que não são da sua turma, vai habilitá-los para entrar na sua turma também. Ou eu posso digitar e-mail por e-mail aqui de cada aluno e convidá-los. Essa é uma forma um pouco mais segura, mas também mais trabalhosa. Se for utilizar esse formato, que sugestão que eu dou? Faça planilhas lá no Google Planilha, coloca o nome completo do aluno e coloca o e-mail de cada aluno, vai nessa coluna, copia toda a coluna e solta aqui que vai dar certo. Ele vai recuperar todos os alunos, depois é só clicar em convidar, ok? Eu também tenho o botão convidar aqui embaixo, que vai abrir a mesma seção do que eu clicar aqui no bonequinho com mais, tá bom? Então, pessoal, essa é a forma de convidar professores e convidar alunos para a sua turma do Google Sala de Aula. Então, ok. Nós temos também aqui a aba Notas e, como eu disse, no ensino fundamental, a gente não tem notas através do ensino remoto, né? Então, não vou colocar notas, não vou fazer prova, não vou fazer tarefas com notas, porque ele vai funcionar apenas como um ambiente virtual para eu usar como uma extensão da minha sala de aula presencial, ou como um projeto, ou como uma forma de engajar os meus alunos. Então, para o ensino fundamental, a gente não vai utilizar como a finalidade de colocar notas. Por isso, nesse curso, eu não vou nem utilizar essa aba, ok? Se você tiver dúvidas de como utilizá-la para outros projetos que você tenha, você pode mandar e-mail para a gente, que depois a gente mostra para vocês alguns tutoriais de como utilizar o Notas, tá bom? Nós também não vamos utilizar rubricas aqui nesse curso, porque para o nosso caso de ensino fundamental, elas não serão necessárias. Então, nós vamos utilizar essas três abas, mural, atividades e pessoas. Em atividades, quando eu abro, a primeira coisa que eu tenho é esse banner, né, mostrando aqui o que eu posso fazer, né? Então, atribua trabalhos para a sua turma aqui. Criar atividades e perguntas, usar tópicos, ordenar os trabalhos e também mostrando que eu posso criar salas de reuniões, que dentro do Google Meet, né? Também posso acessar a pasta da nossa turma lá no Google Drive. Então, para cada sala que você cria, o Google ele reserva uma pasta específica no seu Drive para essa turma, ok? Assim também como para cada turma que você cria, ele cria uma agenda específica para essa turma e coloca lá na sua agenda. Tá joia? Então funciona dessa maneira. E
Para criar atividades é muito simples. Eu tenho o botão criar, eu clico em criar, e aí eu tenho essas possibilidades. Atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilizar uma postagem e criar temas. Nós vamos mostrar isso no próximo vídeo. Esse vídeo é só a interface, só para você saber onde as coisas estão. Então, voltando aqui para mural, eu tenho de novo o meu mural, que é a minha porta de comunicação com os meus alunos. É aqui no mural que eu verifico isso. Quando eu estou no Google Sala de Aula, eu tenho um outro grupo de configurações que eu posso fazer para essa turma agora específico. Aquela configuração que está aqui no menu é a configuração geral de todas as salas, da forma como você vai receber notificações. Agora, para essa sala, eu tenho outro grupo de configurações. Então, quando eu clico aqui, vai abrir algumas configurações específicas. Olha só, de novo eu posso configurar o nome da turma, a descrição da turma, o turno. Aqui em descrição, quando não abriu, né, agora eu posso colocar, né, uma descrição. Esta é a turma do quarto ano. Se fosse um projeto, eu poderia fazer uma descrição breve do projeto. E eu tenho também aqui embaixo, ó, a guia geral. Na guia geral, olha só, código de convite. Gerenciar código de convite. As configurações se aplicam aos links de convite e códigos da turma. Eu posso deixar ativado ou desativar ou redefinir. Por exemplo, suponhamos que você viu aquele código que eu mostrei inicialmente no banner e você percebeu que começou a entrar alunos estranhos. Você pode vir aqui e redefinir e passar para os novos alunos um novo código. Então, quem já é aluno, e quem não é aluno ainda, só se tiver um novo código. Esse código aqui, ó, ele será modificado se você vier aqui e redefinir esse código. Link de convite é aqui que você pode copiar ou lá na sala, como eu já mostrei. Esse é o código da turma, o código inicial. Visualização da turma é para poder mostrar o código para a turma, tá? Depois eu tenho configurações do mural. Os alunos podem postar e comentar. Lembra que eu falei? Eu posso habilitar para que os alunos postem e comentem, ou eu posso colocar os alunos só podem comentar, eles não podem postar novas, eles só podem comentar suas postagens. Então você vai definir. Na sala que eu criei, os alunos podem postar novas mensagens e comentar também, ou eles só podem comentar as postagens do professor. Ou então apenas os professores podem postar e comentar. São essas três possibilidades. Via de regra, para que haja dúvida dos alunos, ou novas contribuições, a gente pode deixar postar e comentar. Mas, para ser mais dinâmico, para o nosso projeto, talvez configurar apenas para comentário dos alunos quando você postar no mural, talvez seja mais eficiente, tá? Então, talvez você possa pensar nessa segunda opção. Mas se você entender que essa é mais eficiente para você, você deixa essa. Eu vou deixar essa normalmente. Atividade no mural. Quais são as configurações que me são permitidas? Mostrar notificações condensadas. Você lembra que estava lá o comentário e não estava explodido outros comentários? Se você quiser que fique sempre condensado, você deixa assim, ó, mostrar notificações condensadas. Se você quiser que mostre os anexos e os detalhes de tudo, você deixa essa opção habilitada. Ou se você quiser ocultar as notificações, é só deixar ocultar notificações. Eu vou deixar condensado, por padrão, o mais comum. Nós temos também a configuração de mostrar itens excluídos. Apenas professores podem ver itens excluídos. Aqui, ó, se eu quiser habilitar essa função de mostrar todos os itens que foram excluídos, é só trazer a chavinha para a direita. Mas eu acho que não é necessário, né, pessoal? A gente pode deixar desabilitado aqui, porque se for excluído, não é para ficar mostrando mais, né? Você entender que os professores que te ajudam precisam ter essa sensação e essa noção, então você precisa habilitar. Nós temos também aqui uma configuração para o Meet. Agora, o Google Sala de Aula é compatível com o Meet, já tem um tempinho, né? Então, você pode gerar o link do Meet a partir daqui, né? E você também pode deixar isso visível ou não para os alunos. Tá vendo que está desabilitado aqui? Porque para alunos não está habilitado o Meet na nossa plataforma, tá? Aqui dentro do Google Sala de Aula, por entender que
como ele gasta muita banda de internet, tem muitos alunos que utilizam internet só no celular, com planos aí restritos, não seria uma boa utilizar e não houve um planejamento claro também de utilização do Meet dentro dessa situação. Então, para nós está desabilitado. Nós também temos as opções aqui de configuração para avaliação. No nosso caso, não precisa nem configurar nada, porque nós não vamos trabalhar com avaliação. Mas para você conhecer, eu tenho as opções de cálculo das notas, né? Cálculo da nota final, escolha um sistema de notas, então sem nota no final, ou então total de pontos, ou ponderada por categoria. Nós vamos colocar sem nota no final, porque nós não vamos trabalhar com avaliação e nem pontuação, tá bom? Mostrar a nota final para os alunos, se você estiver trabalhando num ambiente que isso é permitido, é só mostrar para cá, desde que você tenha habilitado um desses dois aqui. Categoria das notas, adicionar categoria de nota. No nosso caso, nós não vamos adicionar categoria nenhuma, porque nós não vamos trabalhar com notas. Feito isso, se tiver tudo de acordo com a sua forma de trabalhar, você vai clicar em salvar, para ele salvar suas novas configurações. E aí, olha, está prontinho para ser utilizado o Google Sala de Aula. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês duas metodologias de trabalho que são utilizadas comumente aí no Google Sala de Aula, tá bom? Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo.